Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Na sequência, vamos nesse momento a seguir assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, hoje dia 2 de julho do ano de 2025. Muito bom dia, 2 de julho de 2025, horário 6 horas da manhã, 56 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Começou o desmembramento, está sendo desmembrado o mapa da República Federativa do Brasil. Esse impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, espia, sócio do Irã, sócio da China, da Turquia, da Rússia, do Hezbollah, do Hamas. Esse funcionário público, filho de uma puta, traidor à pátria, ele está promulgando o dia 2 de julho de 2025, data de independência, segunda data de independência na República Federativa do Brasil. Só pode existir uma data da independência e não duas. Mas ele estabelece, desmembrando o território da Bahia com nove estados do Nordeste, ao qual ele vai tomar posse e traçar a linha divisória do Amazonas e também o aquífero, que águas subterrâneas de água potável que estão na mesma longitude e também são subterrâneas, que percorrem o mesmo trajeto que o Amazonas, da nascente até o Atlântico. Ele está desmembrando o território da República Federativa do Brasil, fazendo a independência destas terras, ao qual ele quer tomar posse. E ele, tendo a independência, a data de independência que ele estabelece, que a Bahia determinou a independência de Portugal, ele estabelece que esse território é um território reivindicado por 9 estados do Nordeste e estabelece as tropas da China, da Rússia, da Turquia, do Hamas, do Hezbollah, tomando posse do território desmembrado da República Federativa do Brasil. Isto é um crime, uma reivindicação jurídica territorial na ardilosa arquitetura de reivindicação de terras. A mesma coisa que foi feito com Iguacibo, na Guadiana. E ele vai fazer isso através das tropas chinesas, turcas, do Hamas, do Hezbollah, do Irã, da Turquia, tomando posse, tomando o Amazonas e as águas
potáveis que se encontram na região, ao qual ele também vai vender para a Nestlé, para o Foro de Davos. Tudo isto é uma arquitetura macabra deste traidor à pátria, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, o governo da República Federativa do Brasil, que está sequestrado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, filho da puta, traidor à pátria. Carmen Lúcia, filha da puta, traidora à pátria. Gilmar Mendes, outro filho da puta. Toffoli, outro filho da puta. Fachin, outro filho da puta. Só tem filha da puta, traidores à pátria. Então, eles estão empurrando com a barriga e já entraram em contato com o Vaticano solicitando essas terras. E isso tudo é uma atitude, reivindicação para tomar as terras do Brasil, desmembrar o mapa da República Federativa do Brasil. Estamos em guerra. Vamos, senhoras e senhores, determinar a guerra civil na República Federativa do Brasil. Estes filhos da puta estão desmembrando e estabelecendo esta situação. Não vamos permitir. Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem esteja ocupando as suas facções fisiológicas, porque se trata de um impostor, cujo nome é Moacir. É um impostor, é um espia, colocado pelo Obama, colocado pelo Biden, colocado pelo Bush, colocado pela família Clinton. E tudo isto é uma cena macabra de 22 partidos filhas da puta, identificados, e que não podemos permitir. Então estamos estabelecendo que haja imediatamente ação militar na República Federativa do Brasil. O Brasil, todos eles fugiram para Portugal, porque lá eles vão ser mantidos em cárcere de suas residências, com tornozeleiras eletrônicas. Mas eles vão ter que responder como respondeu El Pojo Carvajal, por narcotráfico terrorista. Portugal já sabe disso. E estamos com a Interpol, a Europol, a CIA, o Mossad, 60 agências de inteligência, o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional do Brooklyn, o Supremo Tribunal Mundial, a cogitar, a colocar na prisão o representante da Advocacia Geral da União e todos estes que estão confabulando ao crime de traição à pátria. Um default de impostos propostos para o enriquecimento e a compra de armamento para facções terroristas identificadas. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça privada. E tudo isto orquestrado pela ONU, reduto de ladrões que se reuniram na Europa e que estão todos a formatar esta pretensa situação. Não vamos permitir. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, nome e sobrenome, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência também. Número de CPF 510-466-44734. Plataforma Banco Mercado Pago. Os dois são do Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Povo, não tema. Já foram descobertos estes ladrões. Eles faliram com o Brasil e eles estão arquitetando a escravidão da República Federativa do Brasil, tomando terras
de recursos minerais, de riquezas da indústria petroquímica, de nióbio, de terras raras, tudo este filho da puta traidor, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, que será encontrado e abatido. Estamos com 123 países do Tribunal Penal Internacional a captura. Também estamos com a OTAN, com a NATO e o Pentágono, com a Quarta Frota. Estamos em guerra mundial, guerra nuclear. E este filho da puta já foi descoberto. Determinamos a prisão dele na Argentina, em qualquer lugar onde foi encontrado esse filho da puta. Ele e o seu governo. Não há nenhuma possibilidade deles se safarem. Estamos entendidos? Maiores informações entraremos em contato. Cumpra-se conforme determinação da arbitragem internacional, do corregedor, do interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Assim como é determinada a sentença, captura e abate destes terroristas, traficantes, comunistas, filhos da puta! No PP e no União Brasil, em especial da Câmara, a pecha de oposição oficial. Essa ala do Centrão... Muito bom dia, 2 de julho de 2025. Horário 10 horas da manhã, 18 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Justiça particular, justiça paga. Interventor na República Federativa do Brasil, do Tribunal Penal Internacional. Também 17 países que fazem fronteira, 10 fronteira seca ao redor do Brasil e 7 no Caribe. Ouvindo o mequetrefe, ladrão, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, ele se referindo a que cada macaco no seu galho, escuta o macaco, filha da puta, você é um ladrão, filha da puta, terrorista, contrabandista de urânio, também de arma, de droga, de tudo que não presta. Tu é um bom filho da puta, entendeu? Te conheço, você me conhece. Pelo menos o que estava vivo, não é? O que estava vivo sabe que comigo não brinca. Várias vezes te poupei a vida. Então presta atenção, seu filho da puta. Você alega que é uma prerrogativa tua dizer que o IOF, Imposto de Obrigações Financeiras, é uma prioridade tua? Perfeito. Então saiba que essa prioridade, ela é aferida a você para que você tenha temperança. Mas você não tem temperança. Você é um ladrão, filho da puta. Entendeu? Porque você, na tua forma de pensar, você diz: os terroristas, traficantes, estão mandando todo o dinheiro lá da porra do Oriente, lá da Europa, que está tudo em guerra, todo mundo fugindo para o Brasil. E eu aqui tenho a oportunidade de cobrar imposto sobre as operações financeiras, assaltar os bancos, assaltar todo o comportamento financeiro. Efetivamente, você quer continuar assaltando. Você que está cobrando imposto, calamidade pública, onde não existe. A única calamidade pública é os nossos irmãos
que estão debaixo d'água, lá em Porto Alegre. Não é, meu amigo? Mas você não ajuda ninguém, seu filho da puta. Então você, que é um filho da puta declarado ladrão, vai ser enquadrado por responsabilidade. O teu crime é ser um ladrão contumaz. Você faliu o Brasil. E você colocou a tua equipe de ladrões para se favorecer e você morder eles, pegar dinheiro e eles segurarem. Pois veja bem, nós já chegamos até você. Você é alvo. Você vai ser preso na Argentina, na Europa, no Brasil, onde você estiver, debaixo da cama, você se escondendo, aonde você estiver, seu filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu. Quem está falando aqui é o interventor, juiz corregedor, que pegou o teu português favorito da ONU, que pegou o teu amigo viado Maduro, o teu amigo puto francês Macron, entendeu? O chinês que não quer nem me ver de perto, e o russo que também não quer me ver de perto, entendeu, seu filho da puta? Ou duvida? Hein? Tu acha que você vai se safar? Hein, seu filho da puta? Você se meteu com o jogo do bicho? Você se meteu com o narcotráfico? Você quer ser PhD em toda essa área? E você acha que tem coraça de aço, seu filho da puta? Tu vai amanhecer todo furado, capado, empalado. Entendeu? Tô sendo claro? Tu não acredita, seu filho da puta? Tu acabou com tudo, seu filho da puta. E tá querendo dar uma de quê? Tu acha que tu tem algum argumento com alguém? Seu ladrão filha da puta! Tu tá sozinho nessa! E sozinho, tu vai segurar, filha da puta! Porque quem tiver no teu lado, vai junto! Tá entendendo? Tá entendendo, seu filho da puta? Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu! Você e a tua parentela! Mas o teu nome é Moacir! Seu filho da puta! Tá entendendo? O Obama tá fudido! O Clinton tá fudido! O Bush deixou o dossiê! E o Biden te fudeu! Entendeu, seu filho da puta? Não tem pra você lugar nenhum! E não vem cagar de galo! Tu tá morto! O Faru vai cortar teus bagos! Seu filho da puta! Tá entendendo? Tá entregando todo bicho! Tu acha que tu vai sobreviver? Seu filho da puta! E conforme determinação, meu Pix é meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Banco Plataforma Mercado Pago. Ô, seu filho da puta!
Eu não nego o Espírito Santo. Mas tu tá fudido. Fudidaço. Seu filho da puta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Está determinado todo o espaço aéreo dos Estados Unidos da América, portos, aeroportos, fronteiras, todo cidadão americano, turista, documentado, não entra nem sai. Aeronaves diplomáticas, aeronaves de carreira, tudo parado. A partir deste momento, estão fechados todos os portos e aeroportos para transportar embarcações particulares, cidadãos turistas, cidadãos residentes, cidadãos documentados, não documentados, nos Estados Unidos da América, está tudo fechado. Mais cautela do que foi feito em 2020. Objetivo: já temos a captura de Obama, família Biden, família Nixon, família como é que é o nome? Hillary Clinton, a família Clinton, a família Bush. Não tem possibilidade de deixar o país. Já estamos com todas as forças internas estabelecidas aos objetivos. Por favor, se mantenham em cautela. E o planeta, ele também, porque todos são objetivos e alvos. Estamos na captura destes elementos terroristas que se estabeleceram a provocar um atentado mundial contra Europa, África, Oceania, Brasil, 17 países, sendo 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 com o Caribe. São forças de extermínio, atentados com ogivas nucleares, com maletas nucleares, tudo já processado. Então, nós vamos a capturar e exterminar estes terroristas. Não tem, os espaços aéreos dos Estados Unidos da América estão fechados. Fechados. Vamos capturar todos estes elementos e abatê-los. Estamos em guerra nuclear vigente. Embarcações no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, no Golfo Pérsico, e todos os posicionamentos em litígio são alvos. Estamos em guerra nuclear. Senhor, obrigado pela tua providência. Do Senhor, perdona. Gratidão, Senhor, gratidão. Por favor, nos ajudem. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Plataforma Banco, Mercado Pago. Torno a repetir: os que saíram, os que se encontram na Europa, os que se encontram em Portugal, todos serão capturados e levados à prisão. Temos o mandato de prisão internacional, Interpol, Europol, Polícia Judiciária, todas as tropas americanas, 123 países com seus exércitos, marinha aeronáutica, OTAN, NATO, Pentágono,
Todos já estão em aviso, guerra nuclear. Estamos já posicionados. Nos Estados Unidos, todas as fronteiras fechadas. Ninguém entra, ninguém sai. O espaço aéreo fechado. Não tem transporte diplomático. Não tem nenhuma atitude em nenhum consulado diplomático. Todos já foram advertidos a partir deste momento. Aqui, a imprensa deste filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, terrorista e a puta que te pariu, que você é óbito, você já morreu há muito tempo. Quem está aí é o Moacir e a Janja, que é uma espiã russa. Já temos todos os posicionamentos de vocês, também ministros deste governo filha da puta, na República Federativa do Brasil, o pleno da corte que se encontra no Brasil, todos presos, e os que estão em Portugal, todos presos. Todos serão levados ao cárcere, traidores à pátria, conspiração para o atentado nuclear contra a República Federativa do Brasil, contra 17 países do narcotráfico. Todos vocês estão fadados ao pelotão de fuzilamento. Já estamos em guerra. Está posicionada todas as tropas. Já estamos em procedimento. 0 hora, dia 2 de julho de 2025. Todo o sistema financeiro mundial, o SWIFT, tudo capturado. Não há mais posição financeira no planeta. Acabou tudo. Tudo. Não tem mais. Já estão todos identificados. Já se sabe como operam, onde operam, com quem operam. Todos serão alcançados. Já temos provas. São 40 anos de investigação. Desde a época do José Sarney até o interstício de Bolsonaro. Investigamos todas as conspirações, todos os sistemas financeiros, todos os bancos, todos os serviços de inteligência, todos os formadores de opinião, televisões, tudo levantado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, árbitro, na função corregedor-geral, na investigação da ORCRIM, ONU, reduto de funcionários públicos querendo se estabelecer com ditaduras. Se venderam ao petróleo iraniano. Todos foram alcançados. E vamos proceder imediatamente. Por favor, maiores informações, entraremos em contato. Viralize isto. Urgente! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, e temos a revelação de todo o compromisso do funcionalismo público tributário financeiro mundial, onde o compromisso ele tem uma instabilidade. E a instabilidade está justamente na assertiva do compromisso que se revelou um default, um estelionato financeiro mundial, onde mentiras, narrativas de boas intenções, através de proteção da fauna, flora e da vida humana e dos mais desfavorecidos, se revelou, na realidade, um grande conglomerado financeiro para manipular e estabelecer um contencioso
de contratos a serem litigados com ameaças pelo Banco Mundial. Então, o Banco Mundial, o principal assessor jurídico financeiro, estabeleceu que a administração dos fundos de todo este arcabouço de proteção à fauna, à flora e aos mais desfavorecidos da superfície da Terra fosse gestão única, pleno-potenciária de um ladrão conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. E este ladrão se revelou roubando aos mais necessitados, que são os aposentados. Não é a primeira vez que assim ele procede. Ele já ocasionou este furto, este roubo, esta liturgia financeira aprovada por vários partidos políticos em todo o planeta. E todos eles se beneficiaram nos seus feudos quinquenais, através de um clube da cleptocracia chamado ONU, que já não existe mais, está desfavorecido. Estas formas de proceder levaram a população do planeta a 196 países a se intimidarem um contra os outros e a estabelecerem litígios de contratos não honrados através de narrativas de contenciosos financeiros inexistentes, obrigações a cobrir com retóricas de denúncias contra estados, líderes que levaram a fama de serem os destruidores do planeta, quando na realidade este conglomerado chefiado pela ORCRIM do narcotráfico, dos terroristas, do Irã, da China, da Rússia, da Turquia, da Norte-Coreia, dos déspotas que presidem o clube ONU de funcionários públicos que querem se perpetuar como se fossem verdadeiras ditaduras, todos já identificados. Então queremos dizer a você, Luiz Inácio Lula da Silva, e a todos os componentes do BRICS, conglomerado que não tem como sobreviver. Está fadado ao fracasso por causa das ambições em questionar e estabelecer denúncias e criar e legitimar quebras de contrato à proteção do planeta, como se todo mundo no planeta não tomasse conta da sua população, do seu bem proceder. Então, este órgão censor, chefiado pelo BRICS, conglomerado que só serve para declarar discórdia e não proceder conforme sentença
da Suprema Corte Mundial ao reset que está estabelecido no 1º de janeiro de 2026, onde todos têm que proceder conforme orientação do Supremo Tribunal Mundial, em que não tem mais ativos financeiros em moedas, não existe mais títulos derivativos, não existe mais imposto de renda, não existe mais impostos, não existe mais dívidas entre países e bancos, e que este elemento terrorista mal parido, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu governo, estabelecido através de fraude, conjuntamente com a administração Biden, Obama, Nixon, Bush, fomentou todo um sistema de narrativas e condições financeiras para guerras, para sequestros, atentados e desestabilizar toda a harmonia financeira no planeta. Então este sujeito, ele se encontra alegando que é um líder democrata, conjuntamente com outros, Macron, conjuntamente com outros, Van der Leyen, conjuntamente com outros, que são vários funcionários públicos que estão na mídia e estão sendo cobrados por default financeiro na própria administração dos seus países, em que eles enriqueceram, acumulam fortunas e não ajudam os mais desfavorecidos. Não vi nenhum deles tirar do próprio bolso para beneficiar nenhum desamparado. Pelo contrário, eu vi eles sendo cobradores, alegando que a boa vontade está em proteger o planeta, pagando a eles a administração através de um banco fraudulento, o Banco Mundial, como outras unidades financeiras, o FMI, a Van der Leyen. Muitas histórias. Temos o tráfico mundial de drogas, todos engajados, todos funcionários públicos, ao delipêndio, ao extermínio da raça humana. E isto tudo acaba hoje, onde não há impostos, não há dívidas entre países e onde a moeda impera e se chama Amero. Ela passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026. Falta poucos meses. E temos que dar todo o equilíbrio para que todo cidadão na Terra tenha a oportunidade de viver em paz, harmonia, tendo bons pensamentos, agindo ao fraterno amor eterno. Assim procederemos, e assim está estabelecido. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu nome de batismo, nome e sobrenome, oscaranibaltiapano@gmail. Meu CPF, documento único,
na República Federativa do Brasil, para residentes e para naturais, brasileiros, povo que eu admiro, um povo afável, maravilhoso. Meu Pix, 510-466-44734. A plataforma é na internet, o banco, Mercado Pago. Nos ajudem. Temos que pagar 2 contas de telefone e 2 contas de internet. Agradecemos a todos vocês. Todos estamos aqui no Brasil contando centavos, porque não temos capacidade financeira. Tudo foi levado pelos impostos. Não vivemos calamidade pública, somente no Sul, que os nossos irmãos estão debaixo d'água. Estão sem cobertura, não tem casa, não tem água, não tem esgoto. Mas a administração desse ladrão e o seu governo, com 22 partidos políticos, que querem enriquecer, cobrando imposto da população do Brasil, se estabeleceram e nunca fizeram absolutamente nada para os pobres. Não entregaram moradias, as moradias todas quebradas, desabando. Fizeram casas no pântano, elas estão afundando. É uma roubalheira. Só sabem roubar. Então quero dizer a vocês que sua hora chegou e a justiça é do planeta. É da lei Magnificat, é da lei IEPA, é o identificado nome e sobrenome, seu documento único. Você, funcionário público corrupto, que se utilizou do cargo no legislativo, no executivo e no judiciário para intimidar, para sequestrar, para assassinar, para matar, para sequestrar, para roubar, alegando que a democracia, que é forma legítima de vocês poderem proceder dessa forma, com pensamentos totalmente de medidas opressivas e morais, que não correspondem a nenhuma página da Constituição da República Federativa do Brasil. A sua hermenêutica, posição de pensar e dar sentença, os coloca como usurpadores, como opressores, como mal-nascidos, não sendo identificados como seres humanos, e sim como monstros pervertidos, que só lhe resta uma certeza: vocês são terroristas, torturadores do planeta. E sua hora chegou. Vocês se corromperam, se venderam a um petróleo do Irã. Vocês se venderam por propina, por suborno, por roubo qualificado, por assassinato, com vastas provas, desde a época do Kissinger, que ele estabeleceu que a China seria capitalista, mas a China foi opressora, utilizando o capitalismo para produzir a escravidão do povo chinês, e que ele vem sendo utilizado como escravo, e mostra um cartão postal, edifícios
túneis, rodovias, ferrovias, tudo aparentando alta tecnologia, ao custo da vida do povo chinês, que não recebe salário, não recebe nenhuma ordem trabalhista. Eles são escravos. Diretamente sofrem e estão sucumbindo, estão morrendo. Então está uma guerra civil na China, está uma guerra civil na Rússia, e está uma guerra civil no Irã. Então queremos dizer a você, Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil está em guerra civil. E você não tem chance mais no Brasil. Nem você, nem os teus companheiros de 22 partidos, proprietários de partidos políticos, que se dizem comunistas, e que eles se declaram que eles são os proprietários de todos os bens, como assinou monocraticamente Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com Alexandre de Moraes, com Carmen Lúcia, que estabeleceu a censura, que não permite que nós falemos a verdade, que não ocupa lugar pelas janelinhas da internet, e que vocês acham que com medidas opressivas e imorais vocês vão ter como estabelecer esse sistema? Negativo. Vocês não vão sobreviver na face da Terra. Não há lugar para vocês no chão do planeta Terra. Vocês estão fadados à justiça divina, porque as suas vidas findaram porque foram julgadas pelos seus atos, fatos e circunstâncias de crime contra a humanidade. Não existem mais. Estamos estabelecendo a prisão, o acautelamento, através de resolução mundial, a Interpol, a Europol, a todos que conheçam a sua face, e que onde você estiver, você será detido e levado às autoridades por crime contra a humanidade. Assassino, exterminador, terrorista, monstro, lesou todos os aposentados desde a época do José Sarney. Desde aquele então, você e todo esse conglomerado, chefiado pela China, estabeleceram esse cronograma a querer dominar o planeta, a querer roubar o petróleo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, de Dubai. Vocês são ladrões que se fingiram de bons intencionados, e vocês não são bons intencionados. Vocês não têm boas intenções. E todo mundo lhes tratou muito bem. Sempre trataram vocês com respeito, e vocês os intimidaram com terroristas, sequestradores, falsos profetas, que não são descendentes do profeta Maomé. São uma grande mentira. Então tudo isto comprovado. E nós procedemos hoje. Onde você estiver, Luiz Inácio Lula da Silva, Ali Khamenei, Hamas, Hezbollah, os dragões do Irã, e todos que pensam como ele, serão detidos
e procederemos conforme a lei determinada, a bem da lei. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. Atenção, Brasil! Atenção, todos os patriotas! Quem vos fala, mestre Dinho? Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano, hoje dia 2 de julho do ano de 2025. E na sequência, vamos assistir às matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano, sempre, todos os dias, ele envia para o mestre Dinho. Vamos lá! Na sequência, vamos assistir às matérias. Você quer realmente entender o que está acontecendo agora, essa guerra entre Congresso, Lula, STF, que vai ter repercussões terríveis para o nosso país? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou desenhar para você exatamente o que está acontecendo. E eu posso te falar uma coisa com orgulho. Essa talvez é a primeira vez, desde que eu me tornei deputado federal, que os representantes eleitos, o Congresso, deputados e senadores, estão brigando para defender o seu dinheiro. Vamos lá, que você vai me entender. Quando o Lula chegou ao poder, desde o seu primeiro dia, ele vem criando novos impostos e aumentando impostos existentes. Até agora, ele já aumentou ou criou 24 novos impostos, ou tributos. Bom, o que é a consequência disso? A picanha está mais cara, o café está mais caro, a gasolina está mais cara, tudo está mais caro. Aluguel, mensalidade, plano de saúde. O dinheiro, o seu dinheiro perdeu o valor, porque o poder de compra dele foi diminuindo. Tudo porque esse governo dizia que precisava taxar mais, criar mais impostos para fazer os seus programas sociais. O problema é que essa taxação criou mais pobres. Então, é um remédio que acaba prejudicando ainda mais os sintomas da doença. Nós tivemos impostos como, uma rápida lista, impostos da blusinha, carro elétrico, PIS, COFINS e CID em cima da gasolina e etanol, que deixou a gasolina mais cara, impostos das BETs, painéis solares, um governo que diz que veio para proteger o meio ambiente está taxando painel solar, DPVAT, imposto do pecado, que aumenta os impostos em refrigerantes, em bebidas energéticos, em cerveja, bebidas alcoólicas, e tem agora até mesmo um deputado do PT querendo criar um imposto só para cerveja e bebida alcoólica. Então, acabou a história da picanha e da cervejinha. Inclusive, 70% do brasileiro já não acredita mais nessa promessa do Lula. O Congresso, de forma errada, em vários desses momentos, votou favorável a esses aumentos de impostos. Por quê? Porque o Lula comprava muitos votos, com emendas, com cargos, ministérios, né? Tentou comprar o Centrão. Só que chegou num ponto onde o próprio Congresso começou a perceber, e eu digo isso até mesmo aqueles deputados do centro fisiológico que vendem seus votos, começaram a perceber que o prejuízo, o dano que esse governo está causando à economia brasileira estava grande demais, e começaram a se afastar do governo. Porque um governo que se tornou radioativo, prejudica até mesmo a reeleição de vários deputados e senadores ser visto como um parlamentar que anda lado a lado desse governo. Então, na última tentativa do governo de aumentar mais um imposto, que é o de operações financeiras, o IOF, que vai ter consequências no bolso do trabalhador, sim, não é para rico, é para todo o povo brasileiro, e vão ter que pagar mais impostos. Então, o Congresso, ao perceber que mesmo aumentando os impostos e tendo arrecadação recorde, e quando eu falo arrecadação recorde, gente, 1,2 trilhões em impostos. Nunca se arrancou tanto dinheiro do bolso do trabalhador quanto agora. E mesmo assim, mesmo arrancando todo o nosso dinheiro, o governo conseguiu bater recorde em rombo. Sim, ou seja, gastava mais do que arrecada. E aí o Congresso percebeu, é um dragão que nunca vai ficar saciado. O apetite dele nunca vai saciar. Quanto mais ele arrecadar, mais vai afundar o Brasil. Não só nas contas públicas, nas estatais também. Então o Congresso, num momento de lucidez, realmente se posicionou ao lado do povo. Algo raro de acontecer. O Congresso inteiro, 383, uma esmagadora maioria, se posicionou ao lado do povo e disse, chega, colocou um ponto final. Nós não aceitaremos mais impostos no bolso do trabalhador brasileiro porque eles não aguentam mais. Ninguém quer vir investir mais no Brasil. Empresas estão fechando recorde de empresas pedindo concordata ou falência. Recorde de famílias brasileiras negativadas. Então foi colocado um ponto final. E a gente pôde respirar por um momento.
Só que o governo não aceitou. E aí o governo se junta ao STF. O que o governo faz? Ele declara guerra. Declara guerra e entra no STF para derrubar a decisão nossa, dos representantes eleitos, de botar um fim nessa taxação, nesse aumento de impostos. Estou falando aqui do caso do IOF. Nessa declaração de guerra, o governo decidiu fazer duas coisas. Primeiro, ir no STF para derrubar o nosso decreto, que impede eles de aumentarem esses impostos. E segundo, criar uma campanha fomentando uma narrativa de que o Congresso defende os ricos e o governo defende os pobres. O nós contra eles, de que o Congresso só se importa com ele consigo mesmo e que só o Lula pensa nos pobres. Bom, vamos lá. Desde que o Lula entrou, nós temos mais pessoas na pobreza, mais pessoas com dificuldade de comprar alimentos, porque o preço dos alimentos subiu, então tem mais gente passando fome agora. O Congresso está percebendo isso e disse, beleza. Daí o Lula veio com tudo para tentar difamar o Congresso e botar o STF para voltar a subir os impostos. Isso pegou muito mal aqui no Congresso. Senadores, Hugo Mota e Alcolumbre, revoltados, porque sim, é um humilhante e é uma desmoralização completa do sistema democrático, onde somos nós, representantes eleitos, que temos a autoridade, a prerrogativa de sustar ou anular um decreto presidencial. Agora caiu na mão de quem? Alexandre de Moraes. Olha que coincidência. Barroso pegou essa petição, né, essa ação de constitucionalidade do governo Lula e entregou na mão do Alexandre de Moraes. É impressionante. Alexandre de Moraes ele é o retentor de todo o poder do Brasil. O que o Hugo Mota decidiu fazer? Como vocês sabem, vai ter aí a CPMI do INSS, que foi o governo Lula e os seus assecas e seus sindicatos roubando milhões e milhões de reais de velhinhos aposentados. Eles estão morrendo de medo dessa investigação. Hugo Mota agora começa a cogitar a hipótese de colocar ninguém mais ninguém menos que o Nicolas Ferreira como relator dessa CPMI. Agora você imagina a bomba que isso não vai ser para o governo. Então Nicolas Ferreira como relator dessa CPMI é uma bomba para o governo. Então o governo deu a ação de constitucionalidade para o Moraes, Hugo Mota dá a CPMI para o Nicolas Ferreira. E essa é a guerra das guerras. Isso vai dar o que falar. Mas uma coisa você pode ter certeza. Houve uma ruptura. O governo já não tem mais a força, governabilidade para aprovar nada na Câmara dos Deputados nem no Senado. Ao decidir ir no STF contra o Congresso, eles estão se posicionando. E o posicionamento deles é: o que nós quisermos a partir de agora não vai ser feito pelo processo democrático aprovado no Congresso com representantes eleitos. Vai ser feito na canetada, junto com o maior detentor de todo o poder brasileiro, que é a Suprema Corte, principalmente nas mãos do Alexandre de Moraes. Então, é isso, pessoal. Prepare-se, porque essa guerra vai dar o que falar. Veja, na verdade, o ativismo pouco existe. Isso é algo que se faz, essa crítica, quando as pessoas discordam da decisão tomada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é um ramo em que ele precisa de provocação para atuar. Uma vez que ele é provocado, ele deve decidir. Então, eu diria que as pessoas confundem, como eu disse aqui na palestra, as pessoas confundem ativismo com o regular exercício das competências constitucionais. A Constituição deu ao Poder Judiciário essa missão de decidir os conflitos uma vez provocado. Em sendo provocado, deve decidir. E confundem, às vezes, autocontenção com prevaricação e covardia. Ou seja, o judiciário, alguns defendem que o judiciário não deve implementar os direitos fundamentais que a Constituição exige, que a Constituição determina. Mas o judiciário brasileiro vem evoluindo ao longo desses mais de 30 anos, fazendo com que a Constituição tenha sua validade e o meu foco sempre é esse, o fortalecimento das instituições. A boa notícia é que já está tudo pronto para que as sanções ocorram. Vamos deixar aí na agulha, eu vou chamar então a entrevista que o Alan fez com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro no CIPEC Latino em Miami. Vamos ver. Para o nosso público na timeline, qual é a esperança que você tem do governo americano entender a gravidade das decisões do Alexandre de Moraes e a lei Magnitsky ser sancionada contra ele? A boa notícia é que já está tudo pronto para que as sanções ocorram, né? Toda a burocracia ela já foi feita e elas só não saíram ainda, né, por conta dessa prioridade que está se passando agora da guerra de Israel com o Irã,
que está tendo apoio dos Estados Unidos, Deus queira, esteja indo para o final, né? Depois de destruir as bases nucleares do Irã, tornando o mundo um lugar mais seguro. E então a gente está buscando espaço para que seja dada essa atenção ao Brasil, né? A gente sabe que o Irã é o risco de uma guerra nuclear, é o risco de dragar o mundo para uma terceira guerra mundial, mas o Brasil também, a cada momento que você deixa para depois de sancionar o Moraes, você vai dando uma janela de oportunidade para o regime se consolidar. Vê agora, né, essa semana, uma decisão falando que as empresas de rede social serão responsáveis por aquilo postado pelos usuários, algo que vai ter repercussões bizarras, né? Essa institucionalização da censura à la China, isso daí vai ter repercussão bizarra, e só ocorreu porque o Alexandre de Moraes está confortável encabeçando esse movimento. Eu tenho certeza que se ele tivesse sido sancionado uma semana atrás, isso não estaria ocorrendo hoje. Então eu espero que os Estados Unidos, de fato, em breve, consiga fazer isso e limpe a sujeira deixada pela administração Biden, né, que trabalhou para a eleição do Lula. Por exemplo, conversando com as autoridades brasileiras e pressionando para que elas não contestassem o resultado eleitoral. Parece que eles sabiam o resultado da eleição de 2022, né? Pois é. Os ministros da Suprema Corte, segundo a jornalista da Globo, estavam discutindo com o Nunes Marques, dizendo que eles não estão muito preocupados, não. Eles sabem o que está por vir com a Lei Magnitsky? Sabem. A gente sabe tudo isso daí, faz parte do show. Tem muita gente, não só Alexandre de Moraes, está muito preocupada, né? A gente lembra ainda do caso do Felipe Martins, tem o Fábio Schor, tem os 2 juízes que falaram que a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, tem gente lá que, né, falou para usar a criatividade para censurar a Revista Oeste. Vocês da Terça Livre foram vítimas disso, né? Estavam fazendo um trabalho sensacional. Pela primeira vez a gente estava tendo uma mídia organizada, poxa, dando um banho em outras da grande imprensa, né, que nem juntos combinadas batiam a audiência do Terça Livre, e aí eles colocaram tudo isso daí abaixo. Eu acho que isso tudo, Alan, tem impacto, e é por isso que eu acredito que a gente vai ter sucesso nessa sanção, Deus quiser, muito prontamente. Eu falei que era a última pergunta, pode ter mais uma? Eduardo Bolsonaro presidente? Primeiro a gente tem que sancionar o Moraes, né? Mas eu acho que saindo a sanção do Moraes, a gente também tem uma boa janela de oportunidade para deixar o Congresso livre e as instituições do Brasil livre para reagirem a tudo isso. Porque dentro do Congresso você já tem os votos para a anistia ser aprovada, né? Falta só para o Congresso sair das garras do Alexandre de Moraes. Quando isso acontecer, a gente, Deus quiser, vai ter a possibilidade do Bolsonaro ser presidente, né, se candidatar no ano que vem. Mas se ele pagar a missão para mim, pode ter certeza que eu 100% estou para cumprir essa missão. Obrigado, Eduardo. Obrigado. E você, policial, que quiser entregar todos os podres do Alexandre de Moraes, tamo junto. Pode ir. Um detalhe, Lacombe, a gente acabou não comentando a entrevista do Eduardo Bolsonaro com o Alan, porque ele deu informações importantes, né? A primeira informação importante foi o fato de que a Lei Magnitsky ainda não foi sancionada contra o Alexandre de Moraes devido às tensões no Oriente Médio. Então, assim, a coisa está para acontecer. Agora estamos entrando aí num período um pouco mais tranquilo aqui na administração Trump. Eu diria, Alan, não sei se é exagero, mas pelo que o Bolsonaro falou, a qualquer momento o Alexandre de Moraes pode ser sancionado com a Lei Magnitsky. Porque ele disse que está tudo pronto, não foi isso? Sim. A qualquer momento. Pronto. Então, a qualquer momento, a gente pode ter essa notícia. Hoje o Trump tá aqui na Flórida. Ele tá visitando lá o Alligator Alcatraz. Vocês viram isso? Não vi. Que é um novo centro, né, de detenção para imigrantes ilegais, né? Então, o Trump tá lá com o DeSantis. Enquanto a gente estava aqui no programa, ele tinha chegado, eles estavam lá para poder abrir lá o centro de detenção para imigrantes ilegais. Mas pode ser sim, que nos próximos dias a gente tem alguma novidade em relação à Lei Magnitsky, né, pelo que o Eduardo Bolsonaro falou. Agora, a outra pergunta, que ele até deu uma risadinha, né, o Alan pergunta para ele se ele aceitaria ser presidente, né, ser candidato à presidência, e ele falou que sim. Então, eu acho que agora é a hora, assim, da direita, obviamente, apoiar o Bolsonaro, mas se realmente acontecer algo, o Bolsonaro não puder, para mim, a próxima escolha natural é o Eduardo Bolsonaro. Acreditam mesmo que o Alexandre de Moraes vai cair um dia? O Brasil vai aguentar mais 1 ano e meio? E outra, o povo vai votar sem viés ou vai valer o de sempre? Olha, eu gosto muito de buscar ter o que mais de realismo eu possa alcançar, né? E o realismo, ele não é nem essa coisa de ser otimista ou ser derrotista, né? Tem um termo para isso. Pessimista. Né? O que o Brasil está enfrentando hoje é muito pesado, né? Não é brincadeira. Os níveis que nós chegamos no narcotráfico, no STF, no terrorismo, envolvendo STF,
ministros do Lula, o próprio Poder Executivo como um todo, os jornalistas passando pano para pedófilo, assassino, bandido, criminoso. Enfim, estamos numa situação drástica. Entretanto, porém, todavia, contudo, quando tudo isso estava sendo desenhado, articulado, já sendo criado ainda em germe ou no estágio inicial, e o professor Olavo, né, que foi o primeiro a denunciar tudo isso, quando ele estava falando isso, não tinha nenhum pingo de resistência. Não tinha nada que falasse o contrário. Absolutamente nada. O Olavo ficou sozinho, literalmente. Literalmente. Não tinha uma voz com ele. Sozinho. Hoje, a gente vê o eco da voz do professor Olavo em várias atividades. Óbvio que esse eco, muitas vezes, ele não consegue reverberar como deveria por burrice de quem está querendo dar eco à voz do professor Olavo na política. Os políticos, por teimosia, burrice, não conseguem afiar a faca para poder cortar melhor o queijo. Melhor dizer assim. Mas algo está sendo feito, e está sendo feito com maestria por muitos, como, por exemplo, o trabalho do professor Gurgel, com literatura, e outras pessoas que estão trabalhando na área da educação. Isso é o que realmente muda todo o cenário. Não é na política eleitoral. De modo mais pragmático, né? O Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, demorou 5 anos para o Olavo ser ouvido por eles. O professor Olavo falou da Lei Magnitsky em 2020. 2020. Nós estamos em 2025. Começou-se a falar da Lei Magnitsky no ano passado, como cogitação. A Lei Magnitsky até 2022 era piada. Entre a direita, não estou nem falando dos jornalistas. Era piada interna na direita. O nego ria, falava, ainda. Eu vi alguma pessoa no chat que falou, o Max falou da Lei Magnitsky. Não, esquece isso aí, Max. Não vai rolar, não. Óbvio, a pessoa está expressando um sentimento, mas o Max não pode ficar expressando sentimento, porque ele fala com gente que está falando na Casa Branca. Quer dizer, uma coisa é a pessoa que está ali chateada. Esquece isso aí, Max. Casa Branca. O Max não tem como esquecer, porque ele tem que lembrar das pessoas com quem ele estava falando em Washington. Vocês entendem a diferença? Então, vocês podem ficar frustrados ou não. O Max, ele só tem que fazer um exercício de lembrança com quem ele estava falando na pizzaria. Pizzaria não, desculpa. Fogo de chão. Né? Fogo de chão. Então, assim, não é assim. Para nós, não é uma questão de ficar otimista ou não. Você tinha conversado com alguém assim? Não. Em Washington? Falar com alguém de carga elevada na sua vida? Não. Então, assim, quando você ouviu o Olavo lá atrás, em 2008, 2007, 2008, 2009, você imaginou que alguém como você estaria em Washington? Então pronto. 2007 era um garoto. Então pronto, não é motivo para você jogar a toalha, entendeu? Eu já tava velho pra caramba. Agora é oficial, pessoal. Pode fechar o Congresso, pode cancelar as eleições e devolver o Lula para a prisão. Sério, fecha o Congresso, transforma isso aqui no museu. Quem disse isso? Bom, se você interpretar a fala, uma das últimas falas do Alexandre de Moraes, é isso mesmo. Como vocês sabem, 150 autoridades do Brasil foram fazer um tour democrático lá em Portugal, no Gilmar Palusa, e o Alexandre de Moraes aproveitou essa viagem para fazer uma palestra na Universidade Coimbra, uma das mais antigas do mundo que fica em Portugal. Durante a sua palestra, né, com aquela exuberância de sabedoria e conhecimento sobre democracia, o Alexandre de Moraes proferiu uma das suas declarações mais difíceis de compreender. Porque até então eu acreditava que democracia era o governo do povo. Poderia ser tanto pelo executivo, porque ali está o presidente, que é eleito pelo povo, quanto pelo legislativo, porque ali estão os representantes eleitos pelo povo. Eu nunca fiquei sabendo de nenhuma democracia que era liderada, né, que era gerida, que era organizada por pessoas que nunca receberam votos, o judiciário. Mas o Alexandre de Moraes, no seu exorbitante sabedoria, disse que Moraes diz que século XXI é do judiciário. Vamos analisar isso aqui. Durante o encerramento de um seminário realizado na Universidade de Coimbra, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o século XXI é do judiciário. Frase, abro aspas. O século XIX foi do parlamento, o século XX foi do executivo e agora o século XXI é do judiciário. Porque, para Moraes, legislativo e executivo falharam na garantia dos direitos humanos.
A democracia falhou na garantia dos direitos humanos. Então, nada melhor do que um poder que não foi eleito para garantir o que é direitos humanos. Então, interpretação do que é direitos humanos, como vai ser executado, são eles que farão. É a primeira vez que eu vejo na história o grande defensor da democracia conseguir em uma frase destruir tudo que representa um Estado democrático de direito. Então é o seguinte, pessoal, não precisa fazer eleição, mas para que fazer eleição, gastar dinheiro, correr para ficar elegendo deputado, senador, presidente, se nós estamos no século do judiciário, no século do STF? Né? Essa é a nova democracia relativa. Moraes ainda fez ainda um comentário em tom jocoso, endereçado a Michel Temer, presente do local. De acordo com o magistrado, se há um culpado por sua atuação no STF, esse alguém é o ex-presidente, pois o MDBista o indicou ao tribunal em 2017. Quando eu fiz um vídeo falando que o maior erro que a gente cometeu foi o impeachment da Dilma, porque o impeachment da Dilma fez com que o Temer subisse ao poder e o Temer indicou Alexandre de Moraes, nenhum dano que a Dilma pudesse fazer, nenhuma crise econômica que ela pudesse colocar o Brasil seria tão grave, tão perigosa, quanto a indicação do Temer do Alexandre de Moraes. Que na época, o PT se mobilizou para impedir, conseguindo uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas. Porque o PT dizia que o Alexandre de Moraes era um ditador, chamava ele de fascista, xingava ele de todos os nomes, e nós saímos em defesa do Alexandre de Moraes. Cara, quantos erros nós cometemos na história. Mas então tá aí, pessoal. O Alexandre de Moraes, o nosso iluminado ministro do STF, ao qual nós devemos ter o total respeito, afinal de contas, eu não quero a Polícia Federal na minha casa amanhã, mas eu acredito que depois desse vídeo ela vai aparecer lá de qualquer maneira. Eu sei que uma das vontades, né, do Alexandre de Moraes, ele deixa isso bem claro, é prender todo mundo da direita que ainda tem a vergonha na cara de criticar as suas decisões, nunca pro pessoal, mas nas decisões, e isso não faz parte da nova democracia. Porque no século XXI, que é o século do judiciário, tá, não existe mais liberdade de expressão. O maior risco para a democracia é a opinião pública. Legislativo e executivo fracassaram e somente eles, os grandes, iluminados, inteligentíssimos salvadores da democracia, têm a capacidade cognitiva de entender no alto do Monte Olimpo o que é melhor para nós, meros mortais. E ai de você de criticar uma dessas decisões. PF na sua casa, seu nome em inquéritos, sua vida destruída, sua família presa, você sendo ameaçado de prender seu pai, sua mãe, sua filha e todo mundo, porque você é um risco para a democracia do século XXI, que é a democracia do judiciário. Em um mundo normal, um ministro da Suprema Corte proferindo uma frase dessa deveria imediatamente, pelo menos, sofrer uma espécie de sanção, suspensão, até mesmo impeachment. Mas no Brasil, que é onde o judiciário está mais avançado para destruir a nossa democracia, infelizmente nós temos muitos representantes eleitos que se acovardam, que têm medo. Eu sei, eu também tenho medo. Mas o meu medo maior é nos momentos finais da minha vida achar que eu fui um covarde e não ter ficado de pé para tentar combater isso que pode destruir a liberdade dos nossos filhos e netos. Eu posso ser preso, eu posso ser destruído, eu posso morrer, mas eu vou de cabeça erguida. Moraes cancela depoimentos de Carlos e Eduardo Bolsonaro no STF. Ministro alegou que ambos, indicados por Felipe Martins, são filhos do ex-presidente. Réu na ação que apura a suposta trama golpista. Indicados como testemunhas no Supremo Tribunal Federal STF por Felipe Martins, o vereador carioca Carlos Bolsonaro do PL, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro tiveram suas oitivas canceladas esta terça-feira, dia 1. A ordem é do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que havia marcado as audiências na semana passada com outras 116 pessoas indicadas por acusação e defesa. Conforme Moraes, a decisão se justifica por ambos serem filhos do ex-presidente. Réu no núcleo 1 da ação penal que trata de uma suposta tentativa de golpe. Todas as investigações são conexas, argumentou o magistrado. Ambos também são filhos de um dos investigados. Uma ação penal conexa, portanto, não podem ser ouvidos como testemunhas. Há 2 semanas, a Polícia Federal indiciou Carlos na investigação da ABIN paralela. Já Eduardo é investigado em um inquérito no STF que apura
atuação dele nos Estados Unidos. Felipe Martins, na semana passada, Moraes ignorou argumentos apresentados ao longo do processo pela defesa de Martins e rejeitou um pedido de absolvição. Na peça da defesa, os advogados de Martins juntaram uma série de provas contra a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Evidências anexadas aos autos mostram que Martins não viajou a Orlando, Estados Unidos, em 30 de dezembro de 2022, conforme disse Cid. A defesa apresentou bilhetes, passagens aéreas e comprovantes da Uber para demonstrar que o ex-assessor estava no Brasil na ocasião. Há ainda um documento do governo dos Estados Unidos nesse sentido. Em outros processos, os advogados puseram também em xeque a versão de Cid, segundo a qual Martins participou de supostas reuniões para tratar do que seriam medidas de ruptura institucional. Mas eu acho que chegou num ponto onde o Brasil vai ter uma grande vitória ao se livrar do Gilmar. Gilmar hoje manda em todas as disputas trabalhistas do Brasil. Gilmar manda no futebol. Gilmar manda nas escolhas para o STJ. Gilmar manda nas escolhas para os tribunais, para os TRFs. Gilmar manda em tudo. A Casa Branca tem mapeado todos os parentes, sobrinhos, etc., que trabalham no escritório do Sérgio Bermudes, a começar pela Guiomar, a esposa dele, mas todos os outros. Vai todo mundo Magnitsky neles. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Moraes recua e evita frente a frente com Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. O deputado Eduardo Bolsonaro foi arrolado como testemunha de Felipe Martins na malfadada ação da trama golpista. Segundo informações, Eduardo estava pronto para prestar um depoimento duríssimo com fatos que iriam certamente causar irritação e constrangimento ao ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, Moraes acaba de cancelar a participação de Eduardo na audiência. Para tanto, Moraes argumentou que o deputado licenciado é investigado em apuração relacionada à trama golpista. Moraes fugiu do frente a frente com Eduardo Bolsonaro. E conhecido canal de notícias dos Estados Unidos vai expor Moraes e a censura no Brasil. O jornalista Paulo Figueiredo anunciou em suas redes sociais, abre aspas, hoje à noite estarei no show do Matt Gaetz na rede de televisão americana One America News para falar do julgamento do STF censurando as redes sociais e as manifestações de ontem da direita. Fecha aspas. Certamente as atitudes e decisões de Alexandre de Moraes deve ser um dos focos da entrevista. Nesta terça-feira, Paulo Figueiredo também falou sobre as prováveis sanções dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Outra reportagem do Economist. A primeira porrada. Tá aqui, ó. The judge who would rule the internet. O juiz que quer mandar na internet. Com a foto do Alexandre de Moraes. E essa primeira porrada que aconteceu agora no governo Lula, relembra ao mundo que a política externa do Brasil é uma vergonha. Isso que nós já vínhamos falando, e que nós também já vínhamos falando aqui, que o governo Lula já acabou. E aí você fala, puxa, cacetas, a The Economist está dando essas porradas no Lula e no Alexandre. Calma, que para completar a dobradinha, a gente tem também o outro veículo da elite financeira europeia, que é o Financial Times. O Financial Times, que partiu para cima o Financial Times partiu para cima do Poder Judiciário e descascou o Supremo Tribunal Federal. O tópico é o Marco Civil da Internet. E o que a manchete diz? Diz assim, Suprema Corte do Brasil decide que plataformas digitais são responsáveis por posts de usuários.
Segundo diz o Financial Times, a Suprema Corte do Brasil decidiu que as plataformas de redes sociais podem ser responsabilizadas legalmente pelas postagens de seus usuários em uma decisão que endurece a regulamentação sobre as gigantes de tecnologia no país. Empresas como Facebook, TikTok e X terão que agir imediatamente para remover conteúdos como discurso de ódio, incitação à violência ou atos antidemocráticos, mesmo sem uma ordem judicial prévia de remoção, como resultado da decisão tomada na maior nação da América Latina na noite de quinta-feira. A medida ocorre em meio a crescentes preocupações no Brasil sobre conteúdos digitais nocivos, especialmente seu impacto sobre os jovens, e alimentará o debate global sobre os limites da liberdade de expressão online. A decisão foi criticada por opositores que alertaram que ela pode levar à censura preventiva por parte das empresas de tecnologia. Continua a reportagem. Ela também corre o risco de aumentar as tensões com o governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, que já ameaçou impor restrições de visto a estrangeiros envolvidos em censura contra empresas e cidadãos americanos. O passarinho me contou que o Barroso quer vir aqui aos Estados Unidos na semana que vem. Nessa semana, aliás, parece que nessa sexta-feira. Veremos. Eu estou curioso para ver sobre isso também. Embora o foco nesse momento seja o Alexandre, seria interessante ver esse foco dessa visita do Barroso aos Estados Unidos. Vamos ver se vai acontecer. O secretário de Estado Marco Rubio afirmou no mês passado que Washington considerava aplicar sanções contra um juiz da Suprema Corte Brasileira com base na Lei Magnitsky, que visa autoridades estrangeiras envolvidas em corrupção ou violação de direitos humanos. Tudo isso é The Economist, tá? Não, perdão, Financial Times. Houve também uma recepção fria por parte de algumas empresas de tecnologia. Aí cita aqui: estamos preocupados com as implicações da decisão sobre a liberdade de expressão e os milhões de negócios que dependem dos nossos aplicativos para crescer e gerar empregos no Brasil, disse a Meta, dona da Facebook, Instagram e WhatsApp. Esses caras são muito, muito pau mole, né? Olha a declaraçãozinha. A decisão traz incertezas jurídicas e terá consequências significativas para a liberdade de expressão, a inovação e o desenvolvimento da economia digital, aumentando consideravelmente o risco de fazer negócio no Brasil. Eu acho que essa merda foi feita pelo ChatGPT. É uma quantidade de clichês e chavões que não significam absolutamente nada, não tem nenhum impacto. Mas, Paulo, e se você fosse presidente do Facebook? Eu ia botar assim: fudeu. Aqueles que não gostam do palavrão no programa ficariam chateados. Mas nenhuma outra palavra explicaria exatamente qual é a situação das Big Tech. Segundo a reportagem do Financial Times, o Google afirmou que já havia expressado preocupações sobre mudanças que poderiam impactar a liberdade de expressão e a economia digital, acrescentando que estava analisando a decisão. Estamos analisando a decisão. Analisando, tem uma trojoba de 26 centímetros com a chapeleta rosa dentro do cara. E o cara, estou analisando os impactos da decisão. Será que se ferraram? Será? Não é à toa que a The Economist faz questão de citar a Meta e o Google, as duas maiores empresas de tecnologia do mundo, se opondo ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar mais sobre isso, mas o que eu quero voltar aqui ao tema principal, que pelo menos as grandes revistas dos porta-vozes da elite globalista estão sentando o pau no Brasil, expondo a situação pelo que ela representa. Porque no Poder Executivo a gente tem um apoiador de ditaduras que distancia cada vez mais o Brasil dos países ocidentais, ao mesmo tempo em que apoia grupos terroristas como Hamas e países como o Irã, que não tem mais popularidade, não tem mais suporte popular, mas, por outro lado, tem um poder judiciário, uma Suprema Corte cuja maior preocupação é censurar os cidadãos
para impedir que eles expressem livremente as opiniões dele na internet. Será que esses dois assuntos têm conexão? Ora, mas é claro que tem. Mas pelo menos agora o mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Ora, em 2022, a situação era desesperadora, era só palmas para esses caras, em todos os lugares, e nos Estados Unidos ninguém sabia o que estava acontecendo. Agora sabem. Voltando aqui, pegando gancho nessa crítica do Financial Times ao STF, no caso do Marco Civil, eu queria que vocês vissem um trecho de um vídeo muito interessante. Vejam, na semana passada, logo após essa decisão do Marco Civil, eu fiz um post no X que eu levantei o seguinte. Logo depois, eu disse assim, foi até um post que teve mais de 500 mil de visualizações, impressionante, nem sabia disso. Diz assim, por que Nunes Marques não pediu vistas no Marco Civil da internet? Eu acho que vocês deveriam saber. E o vídeo que eu quero passar aqui responde exatamente a esse questionamento. E eu acho que, de fato, vocês devem saber. E dessa vez não vou ser eu que vou dizer, mas a porta-voz do Supremo Tribunal Federal, assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal na Globo News. Bota o vídeo pra gente aí, da Dani. Inédito sobre essa reunião, que na verdade não é essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá... Vejam, 4 horas discutindo em portas fechadas a reunião. Quer dizer, o assunto do Marco Civil, antes da decisão sair. Durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da internet. E durante essa reunião a portas fechadas, e relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições do Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou uma discussão... Como é que será que discussão muito acalorada? Será que rola dedo no cu, gritaria, que um xinga a mãe do outro, ou é aquilo de, não, Vossa Excelência, data vênia, com a devida vênia, colega? Será que como é que é uma discussão muito acalorada desses caras? Muito acalorada. Então todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques então deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Mas isso é sequer controverso, a necessidade de uma informação de coxia. Porra, o secretário de Estado está dizendo publicamente, os caras fizeram um post em português na conta do Hemisfério Ocidental, do Departamento de Estado. Os caras fizeram uma resolução inteira só por causa do Brasil, avisando que quem ferisse a liberdade de expressão ia perder o visto para os Estados Unidos. Será? É uma informação tão de coxia, assim, tão secreta? Está em todos os jornais, até o UOL. O Chris Smith, reunião no Comitê de Direitos Humanos, o presidente da Comissão de Direitos Humanos mandando carta para o presidente. Será que é uma informação assim tão secreta? Interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse, se eu está se referindo à eventual sanção, eu não estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque o ministro de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse, olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato
o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: que Nunes Marques está procurando um pretexto para adiar o julgamento. Porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o dono do Supremo. Quando tem um negócio da bronca, gente, tem dois personagens... Reparem o que está acontecendo. Você tem o Nunes Marques falando, já falei que vai dar merda. E você tem o Gilmar Mendes e o Alexandre falando, não, tem merda não, eu assumo a bronca. Vamos ver se o Gilmar Mendes vai assumir a bronca. Eu digo a vocês que eu acho, e aí ainda é achismo, que a primeira sanção virá contra o Alexandre de Moraes. Essa me parece 95% de chance. A segunda sanção, eu acho que virá especificamente contra o Gilmar Mendes. O mesmo Gilmar Mendes, que não está tão tranquilo assim, não, que está começando a sentir o calor no cangote dele lá em Portugal, onde hoje, nesse momento, ele está fazendo a Gilmar Palusa. O maior festival de putaria é um negócio que você não vê nem naquele site que começa com X e termina com vídeos, que eu nunca visitei, mas um amigo meu me falou que tem conteúdo de putaria. A verdadeira putaria que existe no Brasil acontece em Portugal, onde está acontecendo em Portugal, onde vão todos os lobistas do direito brasileiro se reunir num evento organizado pelo pelo Gilmar Mendes. Mas o Alexandre de Moraes está lá também, junto com outros, acho que 5 ministros, inclusive o Barroso. E já noticiamos aqui que há uma discussão em Portugal que vai se aprofundar nos próximos meses para se investigar de onde vêm os recursos de Gilmar Mendes em Portugal. Será que ele está tão tranquilo assim? Eu acho que não, mas vamos continuar. Que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio caminho, celebraram a atuação, e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez, da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. Gilmar está bancando, mas está bancando com o toba dos outros por enquanto. Quero ver se vai continuar bancando com o dele. Eu torço para que banque. Eu acho que chegou num ponto, eu já, inclusive, fui muito elogioso ao ministro Gilmar Mendes, mas eu acho que chegou num ponto onde o Brasil vai ter uma grande vitória ao se livrar do Gilmar. Gilmar hoje manda em todas as disputas trabalhistas do Brasil, Gilmar manda no futebol, Gilmar manda nas escolhas para o STJ, Gilmar manda nas escolhas para os tribunais, para os TRFs, Gilmar manda em tudo. E esse evento aí até o Pediri deve estar no Gilmar Palusa, de tão perverso, de tão luxurento que é esse evento. Promíscuo. Os patrocinadores são aqueles que têm ações no próprio Supremo Tribunal Federal. É o retrato do que se tornou o Brasil. Então eu torço para que Gilmar Mendes continue adotando essa postura. Os outros não, cara, vamos resolver um problema de cada vez.
Mas eu acho que estou ficando cada vez mais convencido de que o Gilmar precisa ir. O Gilmar precisa ir. O Brasil já deu para o Gilmar. Já deu. Eu acho que já deu. E é o que tem o maior telhado de vidro. A Casa Branca tem mapeado todos os parentes, sobrinhos, etc., que trabalham no escritório do Sérgio Bermudes, a começar pela Guiomar, a esposa dele, mas todos os outros. O maior escritório de contencioso do Rio de Janeiro. Um dos maiores do Brasil. Um grande advogado, inclusive, já advogou para minha família. Vai todo mundo Magnitsky neles. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.